Você alguma vez já tentou dormir e aquela festa na casa do vizinho não deixou? Você já tentou estudar para aquela prova importante e aquele barzinho perto da sua casa acabou com a sua concentração? Aquela vizinha faz uma rave na casa dela e não deixa o seu bebê dormir e consequentemente você também não dorme? Se sim, com certeza você já ligou dezenas de vezes para a polícia militar, que em 99,9% dos casos nem sequer apareceu. E você, possesso de raiva, pragueja contra as nossas autoridades públicas. Não é verdade? É culpa da polícia? Da prefeitura? Como resolver? Assista no vídeo depois da vinheta. Olá meus amigos, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Vinícius Silva, eu sou advogado criminalista e aqui eu tento te passar algum conhecimento sobre vários assuntos, alguns até bem polêmicos, de direito penal e direito penal militar, de maneira sempre bem simples, fácil e sem muito juridiquês. Lembro sempre a todos que no direito tudo depende e aqui eu reúno as minhas convicções e o meu posicionamento pessoal sobre o tema. Se é a sua primeira vez no canal, já te peço a gentileza de se inscrever, aperte o sininho para ativar as notificações toda vez que um vídeo novo for ao ar, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe este vídeo. Ele pode ajudar e muito alguém que esteja passando pelas situações aqui narradas, mas além de tudo, com certeza ajudará muito a divulgar o meu trabalho. No vídeo de hoje, como resolver aquela barulheira que assola os seus pensamentos? Todos nós, em nossas humildes residências, ou até mesmo em nossos ofícios, que muitas vezes se tornaram o mesmo graças à pandemia, somos assolados por barulhos inconvenientes, vindos de outras residências, de comércios, de bares, carros de som e etc. E isso faz com que durmamos mal, fazendo que nosso rendimento caia e nós desenvolvemos uma série até de doenças psicológicas, como estresse, raiva, depressão e por aí afora. Por muitas vezes ligamos incessantemente para a Polícia Militar, em especial para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que muitas vezes nem aparece, ou quando aparecem, a pessoa diminui o som. Assim que a viatura vira a esquina, a pessoa torna a aumentar o som. Primeiramente, vamos por etapas. Como é descrita a conduta desse ser inconveniente ungido por Beelzebub? Como que nós a classificamos? Esta conduta, meus amigos, ela é tipificada no Decreto-Lei número 3688 de 1941, a famosa Lei das Contravenções Penais. Portanto, esta conduta não é um crime, mas sim uma contravenção penal, que seria um crime menor. A contravenção desta conduta ela é tipificada no artigo 42 desta lei, que dá como ilícita a conduta de, artigo 42, perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio, com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não, procurando impedir barulho produzido por animal que se tenha a guarda. Olha quantas condutas. Aí aparece até a conduta do cachorro barulhento, da profissão ruidosa. Agora, quanto que é a pena? Qual a pena que sofrerá esse ser barulhento se ele for condenado? 12 anos de prisão? Cadeira elétrica? Senhoras e senhores, meus amigos e amigas, a pena prevista é de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Ou multa de 200 mil. Reais, Felipe? Não. 200 mil réis a 2 contos de réis. Lembrando a todos que esta lei é de 1941. Não faço a menor ideia quanto 200 mil réis são nos valores atuais. Mas isso é para você ver como essa lei é antiga. Pessoal, a pena de prisão simples nem é utilizada mais hoje. Isso é, existe a condenação por prisão simples, mas ninguém vai preso, ninguém é jogado numa cela por perturbação de sossego. Ninguém. Apesar de ter esse nome, prisão simples,
Eu não conheço nenhum caso sequer de alguém que foi para trás das grades pela condenação por prisão simples. Se você conhece, já comenta aí, por favor, que eu quero saber. A pessoa só iria para a prisão se ela se recusasse a assinar o termo circunstanciado na delegacia. E assim mesmo sairia no máximo no dia seguinte, numa audiência de custódia, e responderia o processo pelo Juizado Especial Criminal. Num sistema carcerário cheio como o nosso, isso termina em multa. No máximo dos máximos, uma transação penal, se falhada ainda a composição civil dos danos, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Mas enfim, após todo um processo cansativo e longo, isso vai dar, penalmente falando, caso ainda sendo aceito ainda uma composição civil dos danos, uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo, isso não gera nem antecedentes criminais na pessoa condenada. Enfim, você não precisa saber o que é esse monte de definição difícil que eu falei, transação penal, composição civil. Só precisa entender que no final, ninguém vai para penitenciária por causa de perturbação de sossego. Ninguém vai para cadeia por causa disso. Além do mais, para isso ocorrer, quase que todos os casos, as pessoas contam com a presença da polícia militar, que quase nunca vai no local quase nunca aparece no local que está tendo som alto. Mas não crucifiquem a polícia militar. Pessoal, realmente não dá. Nos meus 12 anos de polícia militar, isso era facilmente observado, principalmente nas sextas-feiras, sábados e domingos. Eu assumia as 12 horas de serviço, e como exemplo, na área de uma companhia da PM, não era raro ter, principalmente no serviço noturno, ter 50 pedidos de atendimento por perturbação de sossego. Tem policiais que devem estar assistindo e pensando, nossa, na minha companhia tem até mais. Eu, como oficial, eu trabalhava na área de um batalhão que tinha até 5 companhias da Polícia Militar. E aí, às vezes, tinha 200 pendências de perturbação de sossego. 200, sabe o que é 200 ocorrências? 200 pessoas chamando porque está com som alto em algum lugar no bairro? Pessoal, para quem não sabe, uma companhia da Polícia Militar possui mais ou menos, em média, uma viatura do sargento, que é o CGP, mais umas 4, ou seja, umas 4 viaturas. Ou seja, 5 viaturas no total no patrulhamento ostensivo e preventivo. Pessoal, se eles assumem o serviço, dispõem de apenas 5 equipes, como que eles vão atender de pronto 50 pendências de perturbação de sossego? Essas ocorrências, como elas não são graves, elas vão automaticamente para o final da fila de ocorrências de atendimento, que é gerado automaticamente pelo Copom. Você pode até não saber, mas naquele momento, na sua área, tem ocorrências de roubo em andamento, de furto, de estupro, tentativa de homicídio, enfim, várias outras ocorrências muito mais graves que uma simples perturbação de sossego. Não é razoável empregar prontamente uma viatura para um som alto e deixar um roubo na fila de espera. Então é por isso que muitas vezes a Polícia Militar não vem prontamente. E como eu falei, aquele processo todo trabalhoso, aquele processo penal inteiro que é trabalhoso para a pessoa pagar uma multa em quase 100% das vezes, começa quando a Polícia Militar intervém. Mas Felipe, se ela não vem, o que eu vou fazer? Eu vou direto na delegacia? Outro problema. Se você for direto na delegacia, provavelmente a canseira que você vai tomar para ser atendido, ela vai ser muito maior do que o estresse que você está passando com o barulho. E se eles te atenderem, o que eu duvido, porque muitas vezes a delegacia está cheia de ocorrência na frente. E que nem eu falei sobre a PM, ocorrências muito mais sérias. O efetivo da Polícia Civil ele é pequeno, é até menor do que o da Polícia Militar. Então eles falam que você tem que esperar, ou eles inventam que a Polícia Militar tem que estar junto para poder fazer o registro, ou que é impossível fazer o boletim de ocorrência sem a outra parte, a parte barulhenta tá junto. Pessoal, mentira se desculpa. Se vocês baterem o pé e resolverem esperar, e a espera pode ser muito longa, ela pode ser a noite inteira. É sério, você pode chegar lá às 21 horas e sair 5 horas da manhã. Você pode chegar em casa e nem ter mais o barulho que você foi reclamar. Mas se por outro milagre eles estiverem livres e por uma sucessão de milagres eles te atenderem, você vai registrar o seu dissabor, você vai falar o que aconteceu, você vai assinar lá tudo que você narrou, você vai passar o endereço da outra pessoa, se você lembrar de pegar,
vai falar o nome, a qualificação completa da pessoa, se você tiver. E se os planetas estiverem alinhados e for o seu dia de sorte, meu amigo, a delegacia, um dia, nas semanas seguintes, ela vai intimar a pessoa a comparecer na delegacia para ser ouvida. Aí ela vai aparecer e vai dizer que é mentira. E vai acabar assim. Termo circunstanciado arquivado. Se for ainda seu dia de mais sorte ainda, e você chegar na delegacia e tiver um bom policial civil para te atender, ao chegar no DP, você será corretamente encaminhado a fazer a ocorrência pela internet. Aí volta para casa e enquanto o barulho come solto na casa do lado, você abre o seu computador e registra a ocorrência. E volta todos os mesmos problemas. A PM não vai, o registro fica fraco com meras palavras ao vento e acaba terminando termo circunstanciado arquivado. Importantíssimo mencionar que a contravenção de perturbação de sossego, ela só admite a conduta dolosa, ou seja, a intenção de perturbar da outra pessoa. Ela tem que ter a intenção de te perturbar. Tipo, eu vou ligar o som para atazanar o meu vizinho Wilson. Aí o Wilson vai na janela, manda você parar, ameaçando chamar a polícia. E aí ele filma você gritando. Vai se lascar, Wilson. Você quer som? Aqui, aumenta o som. Aí enquanto você vira a cerveja, você aumenta ainda mais o som. É som que você quer, Wilson? Tá aqui, ó, som pra você, aumenta o som. Num caso desse, fica nítido a intenção da pessoa de te atazanar. De atazanar o Wilson. Aí caberia a contravenção. Agora, se você liga o som, o Wilson começa a esgoelar na janela e você nem ouve que ele tá gritando, você nem ouve que ele ameaçou chamar a polícia, você nem sabe que tá incomodando o Wilson. Foi sem querer. Óbvio, né? O seu objetivo, nesse caso, ele não foi perturbar o sossego dele, do Wilson. Você perturbou, mas sem querer. Isso é que a gente ia chamar de forma culposa. E dessa forma, da forma culposa, não abraça os ramos do direito penal, nesse tipo penal, pois a conduta é atípica nesse caso. Portanto, correta está a conduta do policial, que orienta simplesmente a baixar o som. Não há sequer o que falar de prevaricação do policial. Porque, como eu disse, a conduta é atípica. Inclusive, ao meu ver, a partir daí, o ser barulhento, ele toma consciência que está incomodando. Se a polícia voltar, aí sim, ao meu ver, fica tipificada a conduta. E você pode passar a usar o maravilhoso mundo do direito penal no cidadão. Tudo bem, Felipe. Você está falando há um tempão que ia me ajudar, que eu ia resolver o barulho, mas tudo que você falou até agora só vira estresse e mais estresse. E nem sinal de resolução do meu problema. Como eu resolvo, afinal, a perturbação de sossego? Pessoal, eu analiso como 3 possíveis soluções. Tudo que você fizer sobre isso a partir de agora, tenha em mente que você tem que criar provas do que está alegando. Você sempre tem que criar provas do que você vai falar para a delegacia, para a polícia, para o seu advogado e tudo mais. E eu cito em ordem as 3 soluções que eu vislumbro, enfatizando que provavelmente nenhuma delas vai resolver o problema na hora, nem mesmo no mesmo dia ou semana, mas evita que o mal se perpetue para sempre. A primeira, e já mais do que esclarecida, eu não vou perder muito tempo com essa explicação, liguem para a PM. Mas Felipe, você falou que eles não vêm? Calma, ligue para a PM ou registre pela internet, tanto faz. Num primeiro momento, veja se funciona. Há casos simples que a orientação funciona. E se a pessoa já foi orientada uma vez, virou contravenção, lembra? Ela já sabe que está incomodando. A atitude dela passa a ser dolosa. Mas de qualquer forma, anote o horário, o dia que você ligou. Anote o nome do atendente do 190. Crie provas. Faça vídeos provando o dia, o horário que você está gravando e o terror que é o barulho da festa ou do estabelecimento que está te perturbando. O mais importante, fale ao atendente do 190 que você deseja fazer contato com a equipe policial. Quando a equipe chegar, peça a qualificação do responsável do estabelecimento, caso você não saiba. Não tem como registrar algo sem o endereço correto do local que está fazendo barulho, muito menos sem o nome do responsável, a qualificação do responsável pelo barulho. Peça ao menos um boletim de ocorrência de preservação de direito, ou seja, você nem sequer está pedindo para ir até uma delegacia de polícia. Você meramente quer um documento
público registrando o que está acontecendo, registrando o fato. Você quer preservar o seu direito. O policial faz o boletim de ocorrências da PM no local e você retira na companhia da Polícia Militar depois de uns 5 dias, na própria base da companhia. Você pode pedir também um NOC, que é uma notificação de ocorrência, que consta a qualificação, ou seja, o nome da outra parte, fazendo com que você possa se dirigir até a delegacia mais tarde ou até realizar o BO pela internet, mas de uma forma mais completa, sem faltar, sem dados vagos. Quem está fazendo barulho? Não sei. Você vai ter a qualificação da pessoa. Importante você mencionar para o atendente do Copom, o atendente do 190, eu repito, que você quer falar com a viatura a hora que for. Fala que quer fazer contato com os policiais. Porque às vezes, por causa do que eu falei das ocorrências graves, demora até 8 horas para a PM conseguir passar no local. Mas nada impede deles tocarem na residência, por exemplo, pela manhã, a seu pedido, e pegarem o nome do envolvido, do dono da casa, do responsável pelo estabelecimento comercial que está te atazanando. Paralelamente a isso, temos a segunda forma de resolver. Se for um estabelecimento comercial em São Paulo, você liga no telefone 156 da prefeitura e faz a denúncia. Importante que o reclamante ele informe o endereço completo do estabelecimento que está provocando incômodo, o horário de maior incidência de barulho e o tipo de atividade que ali é exercida, se é um bar, se é uma balada, uma discoteca, enfim. O denunciante ele deve se identificar, fornecendo o nome completo e endereço e o telefone. Mas esses dados eles são pessoais, esses dados pessoais eles ficam mantidos em sigilo. No caso de estabelecimento comercial, essa é uma boa opção, porque mesmo que eles não venham no dia, eles não vão resolver o seu problema na hora, mas com o número de reclamações, eles montam operações juntamente com a Guarda Civil, até com a própria Polícia Militar, e eles vão até lá um dia e eles enchem o estabelecimento de multa, e são multas pesadas. O problema é que para resolver dessa forma, é só para estabelecimentos comerciais. Esse 156 ele não abrange residências, mas é uma ótima forma de resolver, porque como eu falei, as multas elas são salgadas, e no caso de reincidências, elas tendem a piorar ainda mais. Em situações mais graves, o estabelecimento ele pode até ser fechado. Mas voltando ao caso que seja uma residência que está fazendo barulho. Se a PM não for de jeito nenhum, filme um dia, filme outro. Como eu disse, de uma forma que o vídeo mostre o horror do barulho, o quanto que ele está te perturbando, que mostre o dia e horário que você está filmando. Dica de ouro, crie mais provas. Se você teve que ir no médico, no psicólogo, por causa do estresse que está gerando esse desconforto, pela ansiedade, pela insônia, pegue um atestado, um comprovante, uma receita médica, nota fiscal dos gastos com o medicamento. Fale com vizinhos que reclamam do barulho também. Peça para que eles façam o mesmo. Tudo que você fez, peça para eles fazerem também. Com o passar do tempo, você vai ter várias noites de prova do absurdo que é o barulho. Nas suas contas telefônicas, vai ter vários dias e horários que você ligou no 90 diversas vezes, que você não tem dormido, que está estressado, que está te prejudicando, que está acabando com o seu sossego. Por isso, perturbação de sossego. Pegue tudo isso, vá até o seu advogado de confiança e peça para ele fazer um requerimento de abertura de investigação na Polícia Civil. Ou, dependendo das provas que você gerar, havendo uma prova robusta, por isso é tão importante o seu registro das provas, ele pode direcionar esse requerimento diretamente ao GCRIM, isto é, o Juizado Especial Criminal. Após isso, dependendo do conjunto probatório, será instaurado um processo crime e as partes serão convidadas a uma audiência de conciliação para um possível acordo, uma composição civil dos danos, onde nesse acordo pode-se chegar a um consenso de um valor indenizatório que você pode vir a receber, claro, se a outra parte concordar, para se encerrar esse processo. E aí você saca das consultas que você marcou, dos remédios, o valor gasto com advogado. Aí o seu defensor, o seu advogado, vai te ajudar a calcular mais ou menos um valor plausível, indenizatório. Mas não adianta você falar, qual que é o valor indenizatório? Você, $1 milhão. Pessoal, aqui não é Estados Unidos, tá? Tem que ser um valor plausível. E a outra parte, ela aceitando, o aceite dela, ela vira um título executivo judicial e ele pode ser executado na vara civil. Se ele pagar, se encerra o processo. Se não pagar,
volta a correr o processo crime explicado no começo desse vídeo contra ele. Agora, se ele não pagar ou não aceitar, a ele também pode ser oferecido alguma pena alternativa, uma multa ou uma pena restritiva de direitos. Mas essa condenação dele também pode virar um título para uma indenização, um meio de discutir um valor indenizatório no âmbito civil. O caminho, senhoras e senhores, certamente não é fácil e nem curto, mas pode sim acabar com o seu problema no longo prazo, se você tiver muita paciência e estratégia, principalmente na união do registro, das provas que você vai criar, podendo até fazer o seu estresse se transformar em algum valor financeiro para compensar o seu estresse. Como eu disse, proporcional ao estresse causado. Se o ser barulhento for extremamente insistente e fizer de novo, e de novo, e de novo, repita a fórmula acima quantas vezes forem necessárias. A situação dele vai piorando e ele passa a ser reincidente, não podendo fazer a transação penal nas próximas vezes, gerando sim uma ficha criminal a partir da segunda vez. E, óbvio, tenhamos parcimônia. Pessoal, o que é perturbação de sossego? É uma coisa muito subjetiva. Tem gente que gosta dos barulhos do sabiá cantando nas manhãs de São Paulo. Tem gente que odeia. Tem gente que gosta de rock. Tem gente que odeia. Tem gente que se incomoda com a descarga do vaso sanitário do vizinho de cima no apartamento. O que ele queria que o vizinho fizesse? Comesse? Eu me lembro de um caso em que eu fui apoiar uma ocorrência de perturbação de sossego na função de comando Força Patrulha na Polícia Militar. Era um domingo às 17 horas. O cara falou que um bar estava tendo muita gritaria por causa do jogo de futebol, música alta, muita gente e etc. Eu e as equipes nós fomos até lá e nós descobrimos que o solicitante ele mora em cima do bar. Poxa vida, gente, o cara mora em cima do bar e não imagina que morar em cima do bar, que ia ter um barulho domingo à tarde, no horário do jogo de Corinthians e Palmeiras, é demais, né? Apesar de, sim, com certeza o barulho está incomodando ele, poxa, ele mora em cima do bar. O que é mais fácil, um bar mudo domingo à tarde no jogo Corinthians e Palmeiras, ou ele se mudar? Felipe, mas e o baile funk? O que eu faço? Meu amigo, com toda a sinceridade, perdão por aqueles que não têm condição financeira de assim proceder, mude-se. Porque, além do funk ter sido considerado manifestação cultural, ou seja, segundo o órgão executivo da cidade de São Paulo, o pancadão, o fluxo, o baile funk é uma manifestação aceitável. A única forma de acabar pontualmente e naquele momento específico, ou seja, isso não se prolonga com o tempo, é a PM intervindo. Mas como no episódio recente da favela de Paraisópolis, vários policiais militares foram denunciados por homicídio devido aos casos de pisoteamento que levou à trágica morte de alguns integrantes do baile funk, a PM corretamente tem deixado de atuar nesses bailes. Porque ao chegar uma viatura perto de um baile funk, a PM toma tiro, garrafada, atira um rojão. Ou seja, a única forma de intervenção é mediante atuação de CDC, isso é, de controle de distúrbio civil. Vai ter que jogar bomba, tiro de bala de borracha. Óbvio, vai correr um monte de gente, vai sair gente machucada. Óbvio. E como tem policiais no banco dos réus respondendo por homicídio, certíssima a decisão da PM em não mais atuar. Você, se fosse policial, você jogaria uma bomba de efeito moral sabendo que se alguém cair, bater a cabeça e morrer, com a única vida que Deus te deu, você pode pegar até 30 anos por homicídio? Já parou para pensar nisso? Obrigado, meus amigos. Eu espero sinceramente que o vídeo de hoje tenha te ajudado. Se não, compartilhe com alguém que esteja passando por esse problema, com alguém que possa ajudar. Curta, comente e até o próximo vídeo. Fui!